Nihao, pessoas que querem trem-bala no Brasil. Tudo bem com vocês? Será que vai? O Lula veio aí na China, diz aí que saiu o tal do acordo para transoceânica, né? O nome da ferrovia. Mas não sei se vai ser trem-bala esse trem, eu acho que não, né? A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, resumiu com uma frase o que pode se tornar uma das maiores transformações logísticas da história recente do Brasil. A China quer rasgar o Brasil com ferrovias. A expressão, longe de ser exagerada, revela a ambição de um plano que vai muito além da já conhecida proposta da ferrovia transoceânica ligando o Atlântico ao Pacífico, entre Brasil e Peru. Mas vai ser uma linha reta assim mesmo? Eu sei que não, né, gente? Eu tô brincando. Embora esse projeto sozinho já seja monumental, com mais de 4.400 quilômetros de extensão, os movimentos mais recentes apontam para algo ainda maior. O governo brasileiro, em articulação com a China e outras parceiras internacionais, discute a implantação de uma malha ferroviária que pode ultrapassar os 10, 15 ou 20 mil quilômetros em todo o território nacional. 10, 15 ou 20 mil. Vamos só jogar uns números aqui, porque é só o dobro, né? 10 para 20 mil é só o dobro. Essa possível revolução ferroviária promete reequilibrar a matriz de transportes do país, hoje excessivamente dependente de rodovias e caminhões. A redução no uso de caminhões para longas distâncias também deve diminuir acidentes, desgastes nas rodovias e a emissão de poluentes, criando um impacto positivo não só econômico, mas ambiental. Estamos diante de um redesenho do Brasil em trilhos. Ufa, né? E neste vídeo, vamos te mostrar como tudo isso está sendo articulado e o que já está em andamento. Conta para nós aí. Durante décadas, o Brasil estruturou sua logística com foco no transporte rodoviário, consolidado principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek na década de 1950. Esse modelo desenvolvimentista... Vou falar para vocês, hein? A gente começou a fazer react de AI o ano passado. Elas estão melhorando bastante, hein? Ano que vem, me escutem aí, ano que vem a gente vai assistir filme de inteligência artificial e a gente não vai saber que é a inteligência artificial falando, tá? A gente não vai saber. Porque já melhorou bastante do ano passado para cá. Priorizou a indústria automobilística e a construção de rodovias como símbolo de progresso nacional. A instalação de montadoras estrangeiras no país, aliada à expansão da malha rodoviária federal, fez com que o transporte de cargas por caminhões se tornasse a espinha dorsal da economia. Atualmente, cerca de 65% de toda a carga transportada em território brasileiro ainda depende exclusivamente de rodovias, conforme aponta o Plano Nacional de Logística 2025. Isso significa que praticamente 2/3 dos produtos agrícolas, minérios, combustíveis e bens de consumo circulam sobre pneus, em uma estrutura que exige manutenção constante, consome enormes volumes de combustível e apresenta riscos elevados, tanto em termos de segurança quanto de eficiência. Mas as redes ferroviárias também têm manutenção, né? Também exige manutenção nos trens, nos trilhos, tudo tem manutenção. Essa dependência do transporte rodoviário também expõe a economia a uma fragilidade logística perigosa. Quando há greves de caminhoneiros, como ocorreu em 2018, o país praticamente para. Supermercados ficam desabastecidos, combustíveis somem dos postos e os prejuízos chegam à casa dos bilhões em poucos dias. Estima-se que a paralisação de 11 dias causou perdas de 15,9 bilhões de reais para a economia brasileira. Além disso, o custo do frete rodoviário é mais alto quando comparado ao transporte ferroviário ou hidroviário. E em países continentais como o Brasil, isso impacta diretamente a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Os caminhões também têm um custo ambiental elevado. O modal rodoviário é o mais poluente entre os sistemas de transporte terrestre, já que utiliza predominantemente motores a diesel. De acordo com estudos, o transporte ferroviário emite até 62% menos dióxido de carbono por tonelada quilômetro útil em comparação ao transporte rodoviário. Outro aspecto que reforça a urgência dessa transformação é a deterioração das estradas. O Brasil tem uma malha viária extensa, mas em grande parte mal conservada. Em períodos de chuvas intensas, o número de rodovias interditadas por deslizamentos, erosões ou buracos aumenta consideravelmente, elevando os custos de manutenção da frota e atrasando entregas.
Segundo a pesquisa CNT de rodovias 2024, apenas 7,5% das rodovias brasileiras são classificadas como ótimas, enquanto 26,6% são consideradas ruins ou péssimas. Ao mesmo tempo, o crescimento do agronegócio e da produção mineral, sobretudo nas regiões centro-oeste e norte, impõe desafios logísticos ainda maiores. Muitas dessas áreas produtoras não contam com ligações ferroviárias diretas, obrigando caminhões a percorrerem milhares de quilômetros até os portos de escoamento, principalmente no Sudeste. Tem uma coisa que me incomoda no Brasil, é como a burguesia brasileira é burra, né, cara? Vamos ser sinceros aqui, como os caras são burros, né? Os caras podiam investir em ferrovia, mano. Esses caras são muito burros. Porque pensa assim, bom, eu produzo um monte de soja aqui. Aí eu tenho que mandar soja pra China. Ô, governo brasileiro, bora fazer umas ferrovias aí. Não, fica mandando de caminhão. Sabe? Pô, mano. Não é burro, não é uma burguesia burra. Né? Assim, pensar assim, pô, a gente poderia ter mais ferrovia brasileira no Brasil, em vez de depender da China. Poderia ter no Brasil. Aí os caras, em vez de pensar assim, pô, vamos desenvolver aqui uma tecnologia brasileira, não. Quanto de dinheiro esses caras não iam ganhar mais? Quanto, mano? Quanto a mais de dinheiro que esses caras não iam ganhar? Pega um desses multibilionários aí, umas Vale do Rio Doce, e começa assim, vou criar uma divisão de trem-bala na China, de trem, sei lá. E trabalhar com o governo, parceria pública-privada, eu não sei. Alguma coisa que seja brasileira, ao invés de ser uma chinesa, né? Cara, pelo amor de Deus, mano, os caras são muito burro. Muito burro. Não é difícil não chamar os caras de burro. O que encarece os produtos e reduz a margem de lucro dos exportadores. Diante desse panorama, a proposta chinesa de implantar grandes corredores ferroviários aparece como uma possível reviravolta no modelo logístico nacional. A perspectiva de reduzir significativamente a dependência dos caminhões e diversificar os modais de transporte pode transformar a logística brasileira em algo mais moderno, equilibrado e sustentável. Com linhas de ferro cruzando o país de leste a oeste e de norte a sul, integrando regiões produtoras a portos estratégicos no Pacífico e no Atlântico, o Brasil pode escoar sua produção com mais agilidade e atrair novos investimentos e desenvolver áreas que historicamente ficaram isoladas por falta de infraestrutura. Ao analisar os bastidores das articulações em curso, fica claro que o projeto ferroviário, liderado pela China, não se resume apenas a conectar cidades ou facilitar o escoamento de cargas. Trata-se de uma iniciativa com profundo impacto estrutural. Um dos aspectos mais marcantes dessa nova fase é a retomada da presença chinesa na infraestrutura pesada do Brasil, agora de forma coordenada com Brasília. Empresas como a CRCC, China Highway Construction Corporation. Engraçado. Ninguém é obrigado a falar inglês certinho, né, cara? Mas é engraçado. E a CREC, China Highway Engineering Corporation, estão envolvidas diretamente nos estudos e modelagens das futuras linhas férreas, não apenas como empreiteiras, mas também como possíveis cofinanciadoras dos projetos. A proposta em discussão envolve concessões de longo prazo, que permitiriam à China participar também da operação dos corredores, viabilizando economicamente investimentos que, de outra forma, dependeriam exclusivamente de recursos públicos. Aí tu vê, chinês vai fazer o estudo, chinês vai produzir os trens, chinês vai instalar os trens. Ah, Brasil. O primeiro grande resultado concreto desse plano é a ferrovia transoceânica e bioceânica, um eixo de integração continental que, mesmo sendo o mais avançado, ainda guarda muitas camadas. Não. Bi não pode ser bi, porque bi é woke. Certeza. Agora as linhas de trem também são woke. É tudo woke agora, né? Não ficar chamando de bioceânica. Como assim? Quem diz que é bi? De complexidade. As linhas ligarão o Brasil ao porto de Chancay, no Peru, cruzando áreas críticas do interior do Brasil e atravessando a Cordilheira dos Andes. Embora ainda haja indefinição sobre o ponto de partida da construção, há indícios de que ambas as rotas poderão ser executadas com prioridades definidas por viabilidade técnica, custo-benefício e interesses geoestratégicos. A linha partindo de Ilhéus tem ganhado mais visibilidade por um motivo claro. Ela aproveita a estrutura da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que já tem trechos construídos e... Cara, isso aqui é uma foto real da ferrovia. Mano, olha o estado desses trilhos, maluco. Ah, cara, esse trilho tá mais torto do que bêbado chegando em casa, né, cara? Nossa senhora, maluco.
e obras em andamento. Isso reduz custos, acelera prazos e cria uma base operacional sólida desde o litoral baiano até o interior do país. Ao mesmo tempo, o projeto que parte do litoral paulista também é levado a sério, pois conecta diretamente o coração industrial do Brasil, o Sudeste, ao eixo transcontinental. Essa ferrovia transoceânica, com origem em São Paulo, teria um perfil mais voltado à logística de manufaturados e cargas industrializadas, enquanto a rota pela Bahia se alinha melhor ao escoamento de minérios, grãos e commodities agrícolas. O próprio governo federal sinaliza que as duas soluções não se excluem, mas podem ser complementares, servindo a diferentes regiões e cadeias produtivas. O ponto de partida, portanto, ainda está em avaliação, mas Ilhéus desponta como favorita pela viabilidade técnica e por já estar integrada a um projeto ferroviário estruturante em andamento. A escolha de Ilhéus como base de origem não é aleatória. O porto local passa por modernização e ampliação, e seu entorno já está conectado ao eixo da FIOL, uma das ferrovias mais estratégicas do Brasil. O traçado da Bioceânica, a partir desse ponto, é pensado para cortar regiões-chave do país. Ele passaria por Caetité, município baiano com reservas expressivas de minério de ferro e urânio, e seguiria rumo ao oeste, atravessando áreas de alta produtividade agrícola em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Estes estados concentram alguns dos maiores polos de exportação do país: soja, milho, carne bovina e algodão, e enfrentam gargalos logísticos que impactam diretamente sua competitividade. A continuidade da linha até os estados de Rondônia e Acre representa um salto de conectividade para regiões historicamente... O Acre nem existe, a gente sabe, né? Que é a criação da Globo, né? Eu tô brincando, senão alguém vai achar que é verdade isso. Isoladas das grandes rotas de exportação. O acesso ao porto de Xangai, no Peru, a apenas 80 quilômetros de Lima, será determinante. Lá, a China constrói um megaporto de águas profundas por meio da COSCO Shipping, com capacidade para movimentar volumes equivalentes aos principais hubs da Ásia. Este porto funcionará como porta de entrada e saída de mercadorias, não apenas para o Brasil, mas para todo o eixo central da América do Sul. Estudos logísticos apontam que, com essa conexão ferroviária operando plenamente, o tempo de transporte entre o Brasil e a China poderá ser reduzido em até 10 dias. Isso significa não apenas economia de tempo, mas também de custos operacionais, além de maior previsibilidade nas cadeias de suprimento. Isso é bastante. Mas tem muita gente emocionada. Eu vi a galera no Brasil falando aí, porque a China tá criando uma opção ao canal do Panamá. Não, mano, o canal do Panamá é muito mais, é muito menor. Não é opção pro canal do Panamá. Vai facilitar muita coisa, mas não vai passar navio nesse trem aí, né, cara? Internacionais, um fator cada vez mais decisivo em negociações globais. Tecnicamente, o projeto deverá adotar a bitola larga, padrão mais moderno e robusto para ferrovias de carga pesada. Isso permite maior estabilidade dos vagões, velocidade média mais alta e maior capacidade de transporte por eixo. Com a consolidação dos projetos desses corredores ferroviários transcontinentais, abre-se espaço para algo ainda maior: o surgimento de uma verdadeira malha ferroviária nacional integrada, com ramificações conectando todas as regiões do Brasil. A partir desse novo modelo, o país Gontin-Bay Railway Station só pode vivenciar um processo semelhante ao que ocorreu na China nas últimas 2 décadas, quando mega investimentos em infraestrutura ferroviária para rasgar o Brasil até o Peru, precisa de uma bitola larga. Transformaram a forma como mercadorias e pessoas se movem entre cidades e províncias. O que está em discussão não é apenas uma ou 2 ferrovias isoladas, mas um sistema articulado de alta capacidade que poderia se estender da região norte ao sul e do litoral ao interior. Aí eu acho que já é muito otimismo inteligência artificial. Acho que isso está muito otimista já. Projetos em estágio embrionário já cogitam novas ligações ferroviárias cruzando o Nordeste, interligando polos industriais do Sudeste ao Norte amazônico e até linhas de exportação que partam do Centro-Oeste em direção aos portos do Maranhão e do Pará. A lógica por trás disso é simples: onde houver produção, haverá trilhos. Além das ferrovias de carga, o debate... Mano, se deixar a China fazer trem no Brasil, toda cidadezinha que tiver uma produção de alguma coisa vai ter trem, maluco. Aqui todas as vilas
condados com mais de 500 mil habitantes já tem trem-bala. Sobre trens de passageiros também ganha fôlego, impulsionado Olha, tanto isso que pelo importa. avanço da eletrificação quanto pela crescente preocupação com sustentabilidade e mobilidade urbana. Nesse contexto, ressurge com força a proposta de um trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isso Um é projeto importante. que já foi discutido por vários governos nas últimas décadas, mas que nunca saiu do papel por falta de viabilidade financeira e interesse político. Agora, com a entrada da China no cenário, o trem de alta velocidade volta a ser cogitado com seriedade, especialmente se incluído em um pacote maior de concessões e investimentos ferroviários. A China é referência mundial em trens-bala, operando milhares de quilômetros de linhas de alta velocidade. Dá quantos quilômetros de Rio até São Paulo? Vocês que manjam mais que eu aí, que vocês estão na live aí, dá quantos quilômetros aí de Rio até São Paulo? Com tecnologia de ponta. Levar esse know-how para o Brasil poderia representar um salto qualitativo, não só no transporte de passageiros, mas também no reposicionamento das duas maiores cidades do país como polos globais de conectividade. 600 quilômetros? 600 quilômetros vai dar o quê? Umas 3 horas de trem-bala? Mais ou menos. Pô, gente, vocês decidem 400, 420, 560, 600, 445. Vocês estão de sacanagem. Cara, 445 quilômetros vai dar 2 horas e meia de trem-bala, sabe? Mais ou menos isso, eu acho. Tem a questão de... Eu não sei qual que é a diferença de altitude, né? Mas é mais ou menos isso aí. 2 horas e meia de trem-bala. A linha Rio-São Paulo, com cerca de 380 quilômetros, poderia ser percorrida em menos de 1 hora e meia, conectando os dois maiores centros econômicos da América Latina. Pô, ele já tem projeto aqui, ó. Vocês também, 380 quilômetros, tá falando ali. A linha vai ter, né? 380 quilômetros. Preço da passagem estimado em R$500. Tá caro, hein? Tá caro. Tá caro. Mas o tempo é mais ou menos isso, 2 horinhas. Com velocidade, conforto e previsibilidade. 3 elementos praticamente inexistentes. Só um ponto. Trem-bala não é 300 km por hora, tá? Trem-bala, se eu não me engano, é de 170, 180 km por hora para cima. Vocês conferem aí para mim no Google, faz favor. Pergunta pro ChatGPT. Mas não é... Tem trem-bala que é menos de 200 km por hora, tá? Às vezes o pessoal fala, nossa, trem-bala, e vai ver o trem-bala é 180 km por hora. Não é ruim, né? Não tô reclamando, eu tô falando que a gente tem a questão da expectativa, né? Bem diferente. Hoje nas viagens rodoviárias ou mesmo aéreas entre essas cidades. Além disso, a possível inclusão de estações intermediárias em regiões como Campinas, São José dos Campos e Volta Redonda ampliaria ainda mais o impacto do projeto sobre a mobilidade regional e o desenvolvimento urbano. Esse modelo, se bem sucedido, poderia servir de base para futuros projetos semelhantes ligando outras cidades, como Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, criando uma rede de transporte de alta performance que mudaria. Está muito emocionado a inteligência artificial, está muito emocionado que vai rolar isso tudo. E é o padrão de deslocamento de milhões de brasileiros. A expansão acelerada da malha ferroviária no Brasil, especialmente com a entrada da China como investidora e operadora, inevitavelmente pressiona setores consolidados como o de caminhões pesados. Mas ela não deve ser encarada como uma ameaça à indústria de caminhões, e sim como uma readequação. Os caminhões continuam essenciais para o transporte urbano e a distribuição regional, mas perderão o papel de protagonistas em longas distâncias. A Anfávia, que representa as principais montadoras instaladas no país, acompanha o cenário com cautela. Pô, tô até cansado, porque o cara ele não dá intervalo, o cara cortou o vídeo aqui, é uma parada da outra, cansa, cara. Tem que dar um tempo a gente respirar a inteligência artificial. Então, gente, ninguém respondeu aí quantos quilômetros dá um trem-bala, mas aqui na China tem trem que vai até 350, mas a maioria é menos de 300, tá? Grande maioria. Tem aí, falei, tem trem-bala, tem algumas linhas que vai a 350, porque a linha tem que ser diferente, tem que ser uma linha preparada, né, por causa de curva, vibração, etc. Mas aqui, por exemplo, daqui da minha cidade, aqui de Guangzhou para Jiangmen, que é a cidade que eu morava, é 180 km por hora. Chega a bater 200, acho. Então, a partir de 200 é trem-bala? Então tá aí. Então, tem trem aí que é 180, não é trem-bala. Que não é ruim, né? De novo, não é ruim. Mas, né, a gente tem que controlar as expectativas. Né?
tela. Em 2024, a indústria nacional produziu 149 mil caminhões, um número expressivo, mas ainda distante do recorde de 229 mil unidades em 2011. Com a redução da demanda por longas viagens rodoviárias, as empresas do setor precisarão redirecionar seu foco. Os próximos meses serão decisivos. O encontro entre os presidentes Lula e Xi Jinping em Pequim deve formalizar acordos bilaterais de infraestrutura, com prazos e cronogramas definidos para as novas ferrovias. Esses projetos podem acelerar um processo de reindustrialização nacional, especialmente nas cadeias de suprimentos ferroviárias, construção pesada e produção de equipamentos. Com isso, o Brasil pode finalmente romper o ciclo de dependência logística rodoviária e entrar em uma nova fase de competitividade. Em uma nova fase de dependência ferroviária da China, né? Global, geração de empregos qualificados e ampliação de acesso ao mercado internacional. Mas e você? O que acha deste incrível projeto? E você? O que você acha desse incrível projeto que a inteligência artificial trouxe pra gente? Agora a gente pode respirar, né? A respirada. E, cara, eu acho que a inteligência artificial tá muito otimista e esses trem bala tudo de transporte de gente aí não vai rolar dessa forma, não, tá?